Olá, pessoal, tudo bem? Ai, vamos lá. Vamos falar de um assunto bem interessante hoje, mas antes, ah, quem tá entrando aí, se puder dizer, colocar aqui pra mim se o áudio tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Tá? Só dar uns minutinhos, só pra eu ter certeza que eu não tô falando aqui e ninguém tá me ouvindo. Vamos lá. Bom, eu vou falando, tá? Daqui a pouquinho vocês puderem só me confirmar se tá bom o áudio. Enfim, ultimamente eu tenho feito muitas comunicações super interessantes, tá? Eu acho que cada comunicação animal que eu faço é uma experiência nova, é algo maravilhoso, porque você nunca sabe o que vem. Obrigada, Sônia. Obrigada. Então posso continuar falando. Então, cada comunicação a gente nunca sabe o que vem, né? A maioria das comunicações são feitas com os chamados pets, né? Que são aqui, que são os animaizinhos que estão hoje em dia dentro da nossa casa. E a gente nunca sabe o que vem deles, né? Por mais que sejam casos parecidos, por exemplo, vem muito casos para eu dar uma olhadinha o que está acontecendo com o animal que anda latindo demais, né? Ou está muito ansioso. Então, por mais que a situação seja a mesma, o que vai vir do animal é sempre uma surpresa, né? Porque o animal, ele é um indivíduo, assim como nós, né, humanos. Cada pessoa tem ali a sua própria mente, né, os seus próprios pensamentos. Então, cada comunicação é assim maravilhosa e a gente nunca sabe o que vem, né? Bom, e aí eu quis trazer isso aqui em live para falar com vocês, porque fazia um tempo já que eu tinha aquele desejo, né, de fazer uma comunicação com algum animal selvagem, né, ou com algum animal que fosse, que saísse um pouco da área pet, né? Bom dia para vocês, meninas. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Maria Carolina. Então, eu já fiz até hoje várias comunicações com cães, gatos, coelhos, cavalos, hamster. Já tive a oportunidade também de fazer com um sapo, uma cobra, né? Então, assim, é muito interessante, né? Bom dia, Kelly. Enfim, mas aí apareceu uma oportunidade, que é algo que eu estava querendo muito, que era fazer a comunicação com um animal majestoso, né? Que era um leão, né? Enfim, e quando isso veio para mim, eu fiquei muito feliz, tá? Já vou antecipar, né, que o leão que eu fiz a comunicação, ele já não estava mais encarnado, tá? Eu já fiz a comunicação depois dele ter feito a passagem, mas para quem é comunicador, a gente sabe, não importa se o animal ele tá aqui encarnado ou se ele já tá em espírito, já tá no outro plano. O animal, né, o espírito é o mesmo, né? A alma tá ali. Então, enfim, quando veio esse pedido para mim, eu fiquei muito feliz. E então eu quis compartilhar aqui com vocês, né? Porque realmente foi algo surpreendente, como eu falei, cada comunicação é surpreendente, mas quando a gente pega um animal que não é um pet, né? Porque os outros animais que eu falei, até a cobra, né? O sapo que eu fiz comunicação, eram animais pets que estavam dentro de casa, né? Este leão não era um pet. Então, primeira coisa, até eu anotei alguns pontos aqui importantes que eu não posso deixar passar aqui para vocês. Então, a primeira coisa, talvez alguém tenha curiosidade de saber, né? Quem é esse leão, né? Ou quem foi esse leão aqui na Terra, mas neste momento eu não vou entrar nesse detalhe, tá?
é um leão que já fez a passagem, como eu falei. E se alguém tiver curiosidade, pode me chamar no particular, eu vou falar no particular, mas aqui publicamente, neste momento, eu não vou entrar, tá? Nessa questão, tá bom? Porque o que eu quero passar para vocês é a mensagem que ele trouxe, né? Que é fazer vocês como falo, conscientizar das situações que vive um leão, né? Principalmente um leão em cativeiro, que é o que nós vamos falar aqui, tá? Então, nesse momento, por favor, não me perguntem, tá? Se quiser me perguntar no particular, ok? Mas aqui publicamente eu não vou expor a situação, tá? Vou trazer mesmo o que ele me falou. Para vocês saberem, eu fiz 2 comunicações com ele. Eu fiz uma no dia 17, foi a primeira comunicação que eu fiz. Tava até meio recente, tá? Da morte dele. E aí eu fiz hoje outra de manhã, justamente para saber se tinha algo que ele gostaria que eu compartilhasse com as pessoas, tá? Então, se preparem que vai ser bem bacana. Mas antes de entrar, peço desculpas que eu tô com um pouquinho de irritação na minha garganta. Então, vamos lá. Então, mas antes de adentrar na comunicação em si, eu gostaria só de dizer uma coisa, né? Que é uma dúvida talvez comum de vocês, e para quem está estudando comunicação animal, pode ser uma dúvida que apareça. Se existe uma diferença técnica, de repente, para comunicar, né? A comunicação com o pet, né? Com os cachorros, gatos, passarinhos, né? E comunicação com animais selvagens. Olha, quando eu fiz a comunicação com esse leão, para mim foi surpreendente, porque eu tinha uma certa expectativa do que eu havia estudado e o que aconteceu não era o que eu estava esperando. Então, o que que era? Nos cursos que eu fiz, né, quando falava de animal selvagem, pelo menos com as pessoas que eu estudei, era falado que cada animal ele vai trazer, claro, a sua própria experiência, né, de espírito, de alma, de ser. Porém, o que eu havia estudado era que os animais que estão mais em contato com os humanos poderia trazer coisas mais do dia a dia dos humanos. E um animal que de repente estivesse num outro tipo de habitat, né, por exemplo, um animal selvagem ou um animal que estivesse lá no meio de uma floresta, por exemplo, ele vai trazer coisas da realidade dele, né? E não digo que isso esteja errado, né? Mas eu também tinha ouvido falar que quando é um animal selvagem, a comunicação ela é mais rústica. Enquanto nós comunicamos com um pet, é uma comunicação mais fluida, né? Porque o pet está o quê? No nosso dia a dia, tá falando ali, falando entre aspas, né? O nosso idioma, vamos dizer assim. Já um animal que é totalmente selvagem, ele poderia trazer algo mais rústico. E a minha experiência foi muito legal porque teve uma profundidade de sentimentos, de emoções que esse animal me trouxe que vocês não têm ideia, mas vão ter ideia porque eu vou passar para vocês, né? Então, eu senti sim que foi uma comunicação muito mais direta, tá? Porque o pet geralmente ele traz muito essa ligação com o tutor, não é? Ele traz aquela coisa de ter o amor pelo tutor. Muitas vezes ele traz assim a gratidão, né, o afeto que ele tem pelo tutor. Agora, um animal que está no cativeiro, por exemplo, muitas vezes ele não tem o tutor, né? Ele não tem a pessoa que ele não tem muito afeto ali. Então, realmente, o que eu senti foi essa coisa. Ele não trouxe as coisas mundanas, vamos dizer assim, como o pet às vezes traz, né? Ele não trouxe do brinquedinho dele, né? O pet muitas vezes fala o que gosta de fazer, o que gosta de comer. Mas nesse caso, o que eu senti não foi realmente dessa forma. Quanto a isso, foi realmente diferente, né? Então, o pet ele vai trazer as coisas mais do dia a dia, como eu falei, algo mais de afeto, mesmo os que passaram por traumas, né? Os animais resgatados. Então, ele traz sim aquela coisa de algum passado, de alguma dor, mas ele sabe que ele tem ali um humano que está o ajudando, né? Já um animal selvagem, mesmo em cativeiro, eu senti mais os sentimentos. Ele não trouxe nada muito físico, tá? Nada muito
do dia a dia dele ali não, tá? E eu vou falar aqui pra vocês. Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria, segunda coisa, né, na verdade, eu queria falar pra vocês essa diferença. Então a diferença técnica, né, minha preparação, independente do animal, é sempre a mesma, mas sim a diferença na forma de receber. Então na primeira comunicação, ela foi muito mais pra mim auditiva, vamos dizer assim. Eu recebi informações muito mais pelo sentido da clareaudiência, né, e muito sensitiva, tá? Eu tô aqui com meu caderninho, tá? Que eu vou ler algumas partes para vocês, isso que eu até comentei, né? Se vocês estão me acompanhando, tem aí um lencinho, porque realmente foi muito profundo, tá? Bom, então como foi? Nessa primeira comunicação, como tinha alguns dias que ele tinha feito essa passagem, né? Que ele tinha falecido, e esse animal, como falei, ele viveu em cativeiro, tá? Por toda a vida praticamente, tá? E eu não sei da infância dele, eu não sei como é que foi, mas eu acredito que tenha sido uma vida toda em cativeiro, entre grades, né? Dentro de um zoológico. Então, quando eu conectei com ele, no primeiro momento, eu já senti a intensidade de toda essa prisão que ele passou aí esse tempo todo, né? E o que ele me trouxe foi o seguinte: a primeira frase que eu ouvi dele foi assim: eu fui reduzido a nada, eu era o palhaço do circo, tá? Então essa foi a primeira coisa que ele me trouxe. Ele não me trouxe imagens no primeiro momento, ele não me trouxe nada visual, né? Era assim, foi simplesmente essa frase. E a pessoa que pediu para fazer essa comunicação, ela me perguntou, ela queria ouvir dele, né? Queria pedir desculpas, no geral, como ele foi tratado todo esse tempo, mesmo não tendo nenhuma, como digo, nenhuma responsabilidade, vamos dizer assim, ela sentiu de pedir desculpas pela forma que os humanos tratam os animais, né? E foi muito interessante. E aí ele me disse o seguinte: olha, falar que eu sofri, eu não sofri. Na verdade eu não sentia nada. Apenas um vazio. E não apenas nas minhas peles com falta de músculos. Era um vazio maior, era um vazio na minha alma e no meu coração. De quem foi privado de viver o seu propósito. Sim, eu tive minha participação nisso. Mas foi difícil. Então você imagina, é uma comunicação que ela já começa nesse tom, né? Bom dia, Arthur. Bom dia, Maria de Fátima. Então ela já começou assim, muito difícil, né? E pra gente que, quando a gente faz uma comunicação, é como se você estivesse conversando mesmo ali, tipo com uma pessoa, com um amigo ali na sua frente. Então, um amigo falar pra você assim que tudo que ele sentiu foi um vazio, né? E saber que de certa forma nós humanos somos responsáveis por isso, dói. Dói. E aí foi, aí ele trouxe uma imagem, né? Então, através da clarividência, né, eu consegui ver esse animal, esse leão, correndo, né? Saudável, já em espírito, claro, né? Mas foi interessante que a imagem que ele me deu, ele corria assim, com uma certa liberdade, mas ainda tinha grades ao redor dele, né? Por quê? Porque fazia pouco tempo que ele fez essa passagem, e como todos os espíritos, né, quando eles fazem essa passagem, tem um tempo de limpeza, né? Porque tudo que nós vamos acumulando aqui no nosso corpo, quando a gente parte para o outro lado, a gente precisa se restabelecer. A nossa alma vai absorvendo energias, nós vamos absorvendo energias negativas, doenças, enfim, tudo que acontece aqui nesse mundo físico, a nossa aura, a nossa alma também vai absorvendo isso. E com o animal não é diferente. Então, quando um ser que está aqui encarnado faz essa passagem, existe um tempo aí para essa limpeza, para que o espírito volte a ficar puro de novo. Bom dia, Tati.
E aí por isso que às vezes quando a gente faz a comunicação com o animal que faleceu há pouco tempo, nem sempre traz muitas imagens, nem sempre a comunicação ela é muito clara, né? Mas o dele foi muito claro de sentimentos. Enfim, e aí ele me mostrou dessa imagem dele correndo e ele disse o seguinte: eu vivo livre daquele corpo aprisionado, corro livre pelos parques. Então, mesmo não sabendo qual foi a infância desse animal, né, como foi o início da vida desse animal, eu acredito que ele tenha vivido praticamente a vida toda um cativeiro, porque mesmo a impressão na alma dele é ainda que existe grades em volta dele. Mesmo que agora ele tenha um espaço maior, existiam grades. Bom, e apesar de toda essa dor que ele transmite, em nenhum momento ele mostra mágoa ou rancor de nenhum humano, de nenhum tratador, né, Momo? Meu gatinho tá aqui e tá me olhando com uns olhos profundos, né? Então, assim, é muito interessante que apesar de todo o sofrimento que eles passam, de toda a privação que um animal em cativeiro, que um animal em zoológico passa, eles quando partem, eles têm uma compreensão assim fantástica, porque eles não guardam a mágoa, mas claro que eles não querem que isso se repita para as próximas gerações, né? E eu perguntei isso sobre mágoas e ele disse: não guardamos, mas temos lembranças, né? Não foi uma opção minha, né? Tipo, se ele pudesse escolher, claro que ele ia escolher ficar na natureza. Vamos ver o que mais. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Podem colocando que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Então eu falei, só não me pergunte nesse momento para falar o nome, da onde que é, que eu vou me reservar por enquanto, ok? Mas qualquer dúvida pode ir colocando aí no chat que eu vou respondendo. E, enfim. E aí eu senti dele, como eu falei, né? A comunicação, que ela tava fluindo diferente de um pet, porque ele tava me dando mais sentimentos. E aí ele me disse o seguinte: eu não gosto de filosofar. A gente vem pra vida e faz o que tem que fazer, e só. Que opção eu tinha no zoológico? Um rei sem reinado, sem súditos, sem banquetes e sem festas. Sem músculos, sem rainha e sem esperança. Então, isso pra mim, meu coração chega até a doer toda vez que eu vejo isso, porque realmente é bem difícil, sabe? Pra gente que tá com o animal ali na nossa frente, mesmo que não esteja ali na forma física, mas o espírito, eu acho que ele é até mais forte do que a forma física. E quando a gente lê isso, como eu falei, saber que a gente é humano e de certa forma tem essa responsabilidade por eles, pega na alma da gente, né? Espero que vocês consigam sentir isso, porque a gente precisa mudar a consciência, né? A gente precisa passar a cada vez mais a respeitar os animais. Nós também somos animais, a gente é só uma espécie diferente, né? E nós temos muitas qualidades, claro que temos, mas os animais também têm as qualidades dele, e muito mais qualidades mais nobres do que a gente. Então a gente tem muito que aprender para que essa terra possa finalmente ser uma terra justa, né? A gente reclama tanto de injustiça, e o que a gente faz com os moradores do nosso planeta, né? Bom, e aí eu perguntei para ele qual foi a causa da morte dele. E aí ele me disse: tristeza e solidão, estresse e depressão. Olha, eu acho que qualquer pessoa que tem alguma doença mais séria, provavelmente uma das causas da doença tá aqui dentro, gente. Ou é de tristeza, ou a pessoa morre de solidão, né? Ou ela adoece. A gente já sabe, já existem muitos estudos hoje que a doença ela vem pelo estresse, né? Então, se ela vem para nós humanos, ela vai para o animal também. Um animal que passou a vida toda estressado, deprimido, isso pode trazer qualquer tipo de doença. Então, enfim, não foi de repente uma doença que o matou, mas sim todos esses sentimentos densos dentro dele, né? O que mais? E aí ele deixa também uma mensagem muito linda. Ele diz assim: deixa o bicho ser o bicho.
Quem quiser nos ver, que vá ao nosso habitat. Lá no nosso habitat, aí sim existe o leão, o tigre, o macaco, a onça. Aqui no zoológico não. Aqui nós somos corpos fantasiados, doloridos. Desculpa, gente. Somos corpos fantasiados, doloridos e ignorados. Vocês estão conseguindo perceber a profundidade disso? Sabe? E quantas vezes a gente já não vai no zoológico, ou foi pelo menos, né? E também não tô julgando não, tá? Porque eu já fui muito. Eu fiz uma viagem para um outro país e os lugares que eu frequentei mais nesse outro país foram zoológicos, porque eu amava os animais, sempre amei animais, mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, tá? Então, assim, não julgo ninguém que já foi ou que vai em zoológico, mas assim, é muito importante a gente começar a ter essa visão, porque é difícil, né? É muito difícil. E aí ele diz o seguinte: o mundo só irá melhorar quando o homem entender que é um animal igual aos outros e não é superior. Quando descer do pedestal da hipocrisia e da ignorância. Então, essa foi um resumo, tá? Teve muito mais coisa que ele me falou, mas isso aqui foi um resumo do dia 17 de janeiro que eu fiz essa comunicação com ele, sabe? Tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Novamente, qualquer dúvida, curiosidade, pode colocar aqui, que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Vamos recuperar um pouquinho, porque tem mais. Falei, mas agora, hoje eu fiz uma outra comunicação com ele, foi um pouco mais leve, porque, como eu falei, né? Eu falei no comecinho, não sei se vocês ouviram. Então, quando tem essa passagem, né? O espírito carrega as coisas aqui, que tá desse mundo ali pro outro, então precisa da limpeza. Então, no primeiro tava bem pesado, né? Assim, de sentimentos. Mas em nenhum momento ele me trouxe imagens, por exemplo, da jaula, imagens do zoológico, né? Ele trouxe só a primeira imagem, onde ele estava já correndo livre, né? Mostrando ele mais em espírito, mas ainda assim tinha grades em volta dele. Mas assim, com um espaço muito maior do que uma jaula, tá? Mas ainda assim ele me mostrou essa imagem de grades. Mas eu não consegui ver. Alguém até me perguntou, colocou uma pergunta ontem, né? Que eu abri a caixinha. Se eu consegui, se ele se colocou na minha frente como um leão mesmo, né? Se ele estava manso. Então, na primeira comunicação, não. Né? Na primeira comunicação, ele só me deu essa imagem dele correndo, livre entre aspas, né? Porque ainda ele tinha essa sensação de estar num lugar fechado. E eu tive só as vozes, vamos dizer assim, né? Foi só sentimentos e essas frases que ele foi meio que meditando. Agora, já a comunicação de hoje, porque aí eu quis, né, deixá-lo ciente que eu ia trazer a história dele, porque eu não comentei, mas ele diz pra gente aqui no final, eu perguntei se tinha algo que a gente podia fazer por ele, mesmo, né, já não estando mais aqui, e ele disse: vá por mundo e espalhe a nossa voz. Eu vou continuar aproveitando a minha vida, só que agora sem grades. Então, por isso também que eu resolvi fazer essa live, para espalhar mesmo a voz dele, né? Não importa se seja aqui encarnado ou em espírito, ele ainda permanece muito vivo. E aí, hoje, antes de eu vir pra cá, né, pra live, me conectei com ele novamente, falei que eu gostaria de dispor, então, que eu ia fazer isso que ele pediu, de levar essa voz dele. E aí foi lindo, porque aí hoje sim, ele chegou calmamente, né, no meu campo visual e sentou na minha frente, tipo, vamos conversar, né? E aí ele já tava numa energia muito mais leve, tá? Não havia grades nenhuma na volta dele. Foi muito, muito bonito já. De hoje eu já senti assim, eu já não tive aquela coisa de vontade de chorar
como foi, que eu acabei chorando aqui falando pra vocês. Eu já sabia, por isso que eu já tava preparado aqui com meu lencinho. E tinha mais coisas. Se eu fosse ler, tipo, eu não ia conseguir falar, a gente ia ficar aqui só chorando. Então hoje já foi de uma forma bem mais tranquila. Sim, gente, é doloroso mesmo saber que muitos animais só se libertam depois que morrem. Infelizmente, né? E nem é só de animais selvagens, né? Nem é só de animais zoológicos. Tem muitos aí chamados nos pets, né? O quantos aí estão vivendo em cativeiro, sendo aí usados só para reprodução, né? E que passam uma vida só reproduzindo. E que vida é essa, né? Vai realmente ser liberto só depois que falecer. Infelizmente é isso, né? Obrigada, Paulinha. Bom, ele me pediu para levar a voz dele, nós vamos levar, né? Legal, Tati. Sabe que pode contar comigo, né? Tati, parceira, Tati Duda aí, protetora, parceira aqui de trabalho. E a gente segue, né, Tati? A gente segue aí, mesmo que seja um trabalho difícil, né? Você aí nos seus resgates, que eu sei que seu trabalho é lindo, mas é dificílimo. E eu fico aqui com a parte espiritual, né? E, enfim. Vamos lá. Então, vamos falar de hoje. Vamos... legal, Tati. Legal. Bom, e aí hoje, como eu falei, já foi um pouco melhor essa comunicação. Eu já senti ele num clima bem melhor. E ele disse o seguinte: a dor emocional é pior que a dor física, né? E isso eu acho que é fácil de entender, né? Porque muitas vezes é mais fácil, dói menos quando alguém nos dá um tapa do que uma palavra que magoa, né? Que machuca profundamente. E aqui hoje eu preciso pescar aqui as coisas, porque eu fiz mais a conversa e depois eu fui anotando as coisas que eu achava importante, então não tá numa sequência muito lógica. Bom, e aí ele disse o seguinte, né? Se for visitar um zoológico, não nos olhe com olhos de piedade, mas nos admire pela nossa beleza, externa e interna, e principalmente pela nossa resiliência. Então, se você for no zoológico, aprenda alguma coisa, tá? É isso que ele quer dizer. E aí, nesse momento que ele me disse isso, eu meio que me senti culpada, né? Porque nós somos humanos, nós temos o nosso ego, e não tô falando o ego no mau sentido, tô falando o nosso sentimento que é inato ao ser humano. E eu, como eu falei alguns minutos atrás, eu já fui muito em zoológico, né? Diversos tipos em outros países, né? Mas não tinha talvez a consciência que eu tenho hoje, né? E aí ele me disse o seguinte: você já foi várias vezes em zoológico, né? Eu sei que você ama os animais, assim como muitas pessoas amam os animais e vão ao zoológico. Ele falou assim: eu não culpo nem julgo os visitantes, mas sem eles nós não precisaríamos estar ali. Então, o que eu entendo disso? Que não significa que você não deva ir nunca mais a um zoológico. Mas, de certa forma, toda vez que a gente vai, a gente acaba alimentando essa indústria, não é? E como ele disse, se a gente for, então que emane amor para eles, né? E não vá para ter piedade, né? Para que você vai olhar e falar, coitadinho, né? Tá ali preso, podia estar lá, mas você tá pagando para ver ele ali preso, né? Então aí, eu acho que é uma questão de valores, né? Então assim, se você for, como ele disse, vá consciente e aprenda alguma coisa, que a vida dele ali naquela jaula, no zoológico, não seja à toa, seja para que você reflita sobre alguma coisa, né? Reflita, traga sua consciência. E ele disse o seguinte, ele continua, né? As coisas vão mudar um dia, mas não será rápido. Assim como os circos que usavam animais, que aos poucos está sendo banido no mundo. Mas demora. E aí ele até põe uma questão muito prática, porque ele diz assim, se for rápido, né? Se de repente acontecer, pronto, agora não tem mais os animais do circo, agora não tem mais zoológico, tipo, acabou. Ele falou, se for rápido, o que vai acontecer com todos esses animais que vivem no zoológico? O mesmo que aconteceu com os animais que viviam no circo,
né, quando a lei foi implementada, né, que passou a se proibir animais em circo. Aí ele me dá as seguintes palavras: abandono, sacrifício e morte. Então não sei se vocês acompanham, tá? Eu não sei exatamente como é que funciona essa questão de animais em circo, mas eu sei que, eu acho que no Brasil é proibido, né? Mas eu sei que em vários países está sendo proibido aos poucos. E muitas vezes, se vocês assistem documentários desses resgates de animais que eram de circo e aí passou a ser ilegal, tem animais que foram abandonados em jaula, né? Abandonados para morrer de fome. Então ele também tem essa consciência, sabe? De que se de repente resolver, digamos que do dia para a noite a coisa é proibido, como é que vai fazer o manejo desses animais? Então, eu achei que esse leão, gente, ele tem uma visão assim fantástica. Ele não pensa só nele, sabe? Ele não tem essa coisa do egoísmo que nós humanos ainda temos, né? Tipo, então vamos fazer acontecer agora. Não é assim. Ele entende que tudo tem o seu tempo, né? Que tudo é um processo. E aí eu perguntei, bom, tem algo, né, então, que a gente pode fazer? Qual que é a sua visão disso? E ele me disse: consciência, menos falação e mais ação. Comece agindo localmente, na sua comunidade e enviando amor para os animais, né? E aí aos poucos as coisas vão acontecendo. E verdade, ó, o rei da selva. Pois ele tem essa visão mesmo, né? Então, foi isso. Eu achei fantástica a comunicação de hoje, porque eu perguntei, eu queria realmente algo que eu pudesse compartilhar aqui com vocês e não só ficar na dor, na tristeza, que a gente sabe que teve dor, a gente sabe, né? Tudo isso eu acho que ele traduziu em palavras, né? O que a gente que ama os animais pode sentir, né? De um animal que está ali trancafiado, que está sendo ali usado para diversão dos outros. Mas foi muito lindo, né? E hoje ele trouxe coisas assim, realmente políticas, né? Vamos dizer assim, que eu acho que a gente precisa realmente, assim, aos poucos, parar só de falar coitado, né, tadinho. Eu acho que isso é a pior coisa que a gente pode fazer para um animal, gente. Isso eu falo, seja com um animal de zoológico, seja com um animal que tá aí fazendo um show, ou seja com os nossos animais de casa, ou mesmo animal de rua, né? Porque quando a gente fala, coitado, que dó, que judiação, a gente reduz ao animal aqui é nada, né? Ao contrário, então se você vê um animal num estado que você não pode ajudar, né? Se você não pode ajudar, o que você pode fazer é mandar amor para esse animal, né? É enviar o amor, enviar energias boas e, se puder, diga para ele: a sua vida importa, né? Você está aqui nessa vida por alguma missão, né? Eu te valorizo, eu te enxergo, sabe? E vai ficar tudo bem. Eu acho que é isso que a gente precisa falar para os animais, e não assim, ai, tadinho, olha, tá machucado, olha, tá assim. Concordam? Tô falando besteira, será? Exatamente, dói muito. Eu chorei a comunicação inteira na primeira. Quando eu passei pra Tati, né, que foi que me pediu os áudios, teve um momento que eu tive que parar, porque vinha toda aquela emoção, é difícil, né, assim, mas pra mim eu sei que sou assim, né, quando eu comunico com algum animal que tá passando por algum trauma, ou que já passou, eu sinto no meu corpo, sou muito sensitiva, né, então eu sinto realmente todas as dores ali. Ok, acabou a comunicação, eu faço ali as minhas quebras energéticas e não carrego esses sentimentos deles, senão seria impossível, pra mim seria impossível viver. Mas quando a gente relê, né, eu falo, e o fato de a gente saber que de certa forma a gente tem uma participação nisso, eu acho que isso mexe no nosso ego, né, e dói sim. Exatamente, o sentimento de pena atrai vibração muito negativa e não resolve nada, né, e como eu falei, eu falo quando um amigo nosso, né, tá ali de repente em alguma situação, algum amigo tá ali doente,
A gente não fala pra ele, ai, coitadinho de você, né? Poxa, né? Olha como, tipo, sei lá, alguém sofreu um acidente, né? Fala assim, nossa, olha, sua perna tá feia, hein? A gente não fala isso pro nosso amigo, gente, né? A gente fala, pô, vai melhorar, né? Vai ficar tudo bem. Então, com o animal é isso mesmo, é você mostrar pra ele que você está enxergando ele, que vai ficar tudo bem. E se puder fazer alguma coisa, ótimo, faça, né? Mas muitas vezes é um animal que a gente não pode fazer muito, mas simplesmente o fato de você falar, eu te vejo, eu vou fazer uma oração para você, enfim, vou acender uma vela para você, enfim, qualquer coisa, né? E isso já é muito bom para um animal, porque vamos pensar em animais de rua. Quanta gente às vezes passa por um animal e, tipo, desvia, nem olha pra carinha dele, né? Pra gente que, pra quem não é protetor, que não faz resgate, né? Tem, assim, acho que cada um tem aí a sua missão, os seus deveres, né? Possibilidades, e de repente não tem possibilidade de resgate, tá tudo bem, né? Mas acho que não custa a gente passar a dar um oi para um animalzinho, né? Aqui onde eu moro, na Turquia, nós temos muitos animais de rua, muitos cachorros, muitos gatos, e muitos mesmo. Tipo, só em 50 metros aqui da minha casa, em 50 metros de rua, nós temos 4 cães de rua. E isso se repete por toda a minha cidade, vamos dizer assim. E cada um deles eu paro, tá? Se eu posso fazer um carinho, eu faço. E faz a diferença no dia deles e no nosso dia também. Então, acho que essa é a principal lição, né, que o leão deixa pra gente, é a questão de a gente começar a ter consciência, espalhar a consciência por aí, sabe, espalhar a voz deles, né, e como ele falou, as coisas não vão mudar do dia pra noite, mas tem que começar, né, ou tem que caminhar. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou deixar a live gravada, tá bom? Quem não conseguiu ver o comecinho pode assistir depois. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar. Exato, Paula. A gente precisa realmente ver sobre a ótica dos animais, né? Porque, para mim, isso é comum hoje, né? Porque o meu trabalho é esse. Quando um tutor vem para mim pedir uma comunicação, tipo, o meu animal tá latindo muito. Enfim, pro tutor é um incômodo. Mas quando você pergunta pro animal, o animal tem uma outra visão. O animal, ele tá ali, de repente, para dizer alguma coisa pro tutor. Quer ver? Fugindo um pouquinho do leão, mas só para vocês entenderem como é importante a gente tentar olhar o lado do animal. Eu tive uma cliente uma vez que me falou o seguinte: meu gato tá fazendo xixi fora da caixinha de propósito, porque não é sempre que ele faz, mas se eu tô lá, ele vem, ele olha pra minha cara, olha pra caixinha e vai fazer xixi na pia do banheiro. Essa foi a visão da tutora, né? Falou assim, que ele tá fazendo de propósito, ele olhou pra minha cara e fez xixi no lugar errado. Então essa é a visão humana. E aí na comunicação eu perguntei pro gatinho, né? Porque pro gato, de repente, aquele comportamento não era errado. E sabe o que o gato me disse? Falou assim, Kellen, a minha tutora não tá entendendo. Porque toda vez que eu vou usar a caixinha, minha caixinha tá suja. Eu não quero usar a caixinha suja. Então, o que eu faço? Quando ela tá perto, eu olho bem pra cara dela, pra ela entender que eu tô chamando a atenção. Eu olho pra caixinha e vou fazer xixi aonde? Vou fazer xixi aonde é limpo. Então, você vê a mesma situação sob 2 óticas diferentes, né? Então, e os dois falaram a mesma coisa. Eu olhei bem pra cara dele, né? Então, tipo, o animal olhou pra tutora, por quê? Porque ele tá querendo chamar atenção, mas a tutora acha que tá olhando pra ela, desafiando. Né? E a partir de a comunicação traz esse outro lado. Mas não precisa ser comunicador pra gente tentar enxergar, né? E realmente, eu acho que quando a gente começa a olhar pelo outro lado, né, com a ótica do animal, a gente vai ver que tudo tem uma razão. Por mais que pra gente, de repente, não faça muito sentido, mas pro ponto de vista deles fazem muito sentido. Tá bom?
Bom, gente, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Continue aí espalhando o amor, o respeito pelos animais. Vamos honrar a vida, né, desses animais que não estão mais aqui com a gente, mas que deixaram aí uma lição tão importante, né? Bom, qualquer dúvida, vocês sabem, eu tô aqui à disposição, podem me perguntar. Quem tá aqui que já me conhece sabe que eu sou super acessível, adoro poder ajudar, né? Muito obrigada, Paula, por compartilhar. E é isso mesmo, vamos compartilhar, vamos levar a voz dos animais aí para que a nossa terra seja realmente uma casa de todos, né? E não uma casa só de algumas dos humanos, né? A gente não tá aqui sozinho, né? Nós somos também animais de uma espécie diferente, a gente tá aqui compartilhando o mesmo espaço, a gente respira o mesmo ar, a gente pisa na mesma terra, né? A gente tira a energia da mãe terra, a gente só tira, né? O nosso alimento vem da terra, a nossa água vem do planeta Terra, a gente tira. E o que a gente dá de volta, né? Então, com essas palavras difíceis que vocês já ouviram aqui do Leão, com as minhas palavras agora final, eu encerro essa live e agradeço muito por vocês estarem aqui e fico à disposição. Qualquer coisa pode me mandar mensagem que eu terei o carinho imenso em responder. Então, um beijo e tenham uma ótima terça-feira.